Este homem foi empurrado para o rio por bandidos. Enquanto ele estava lutando na água, ele viu que uma figura estranha com olhos brilhantes. Quando seu amigo vir correndo, este amigo ficou completamente assustada com a cena diante dele. Não muito depois, um homem ouviu a notícia. Correu para a cena do crime. Um pedaço quebrado de balão vermelho fez com que ele se sentisse muito assustado de repente. Muitos anos se passaram. A coisa que não queria enfrentar está finalmente acontecendo. Aquele demônio está de volta. 27 anos atrás, na pequena cidade de Derry. Existem alguns casos. Muitas crianças desapareceram de repente de uma forma estranha. Quando foram encontrados, apenas corpos incompletos permaneceram. E o assassino por trás de todos esses casos é o diabo na forma de um palhaço chamado Denivise, pela paz e segurança de toda a cidade. 7 crianças corajosas que se juntaram para formar o Clube dos Perdedores. Eles superaram o medo e finalmente superaram o palhaço. Mas este palhaço Pennywise volta à vida a cada 27 anos. Então, essas 7 crianças fizeram um juramento juntos. 27 anos depois, não importa onde eles estejam, todos eles se reunirão para lutar e destruir o palhaço. E este homem era o menino que pertencia ao Clube dos Perdedores naquele ano. Depois que o incidente do palhaço acabar, estava na cidade de Derry há 27 anos. Só para encontrar uma maneira de lidar com o palhaço Pennywise. O nome desse homem é Mike Hanlon. O tempo passa rápido. As crianças daquele ano estão agora cada um por sua própria conta. O menino que perdeu seu irmão na primeira parte se chama Bill. Agora se tornou um grande escritor. E a protagonista feminina Beverly agora está mais bonita e madura. Este menino de óculos chamado Richie se tornou um DJ de rádio. E o menino Ed agora é diretor de uma seguradora. Mas quem mais mudou foi o gordo daquele ano. Garoto gordo mudou completamente. Os fatos provam que todas as pessoas gordas possuem um potencial oculto. Um dia, todos receberam um telefonema de Mike, exceto de Stanley. Todos se reuniram rapidamente em um restaurante. Como não se encontraram há muitos anos, todos estão muito felizes. Mas por trás dessa emoção, todos gradualmente se lembram da mesma coisa. É o palhaço Pennywise. Essas experiências de pesadelo tornam-os inesquecíveis para sempre. E bem neste momento, algo estranho aconteceu. Cada um deles retirou do biscoito da fortuna na mesa um pequeno pedaço de papel, ao colocar todas as palavras nos pedaços de papel juntos. O pânico encheu o ar, faz com que todos se sintam sufocados. De repente, um biscoito caiu sozinho na mesa. Mais tarde, seu corpo se assemelha a um gafanhoto. A parte da cabeça parece um bebê. Então veio o segundo, o terceiro. Todos entraram em pânico e rapidamente recuaram, mas não sabiam quando, no aquário. Cabeças podres apareceram, e essas cabeças ainda estão cantando. Mike ficou agitado, segurando uma cadeira, quebrando as coisas. O garçom ouviu um barulho alto e correu, mas em um piscar de olhos, o monstro com cabeça humana estava longe de ser visto. Acontece que todas as coisas agora eram uma ilusão. Depois de experimentar a horrível alucinação, todos no grupo começaram a se preocupar com a pessoa que estava ausente, Stanley. Beverly ligou imediatamente. Mas a pessoa que atendeu o telefone foi a esposa de Stanley. Ele está morto. Ele morreu de uma forma muito assustadora. Esta cena é como o sonho de Beverly, completamente coincidência. Afinal, como é isso? 27 anos atrás, enquanto Beverly como uma criança lutava contra o palhaço, uma vez atingido pela luz do palhaço. Isso fez com que Beverly tenha a capacidade de prever a morte do seu amigo. Ela costuma ter pesadelos, vendo seus amigos morrerem um por um. Se queriam quebrar esses pesadelos, os membros da equipe devem trabalhar juntos para destruir completamente este palhaço fantasma, para matar o palhaço Pennywise. Mike pesquisa há 27 anos. Encontrou muitos documentos. Em um documento histórico de uma tribo primitiva, descobriu a origem do palhaço. Centenas de anos atrás, houve um meteorito que caiu na pequena cidade Derry. E neste meteorito há um monstro. Ele pode se transformar em qualquer forma. Ele leva o medo humano por prazer. Ele é o palhaço Pennywise. Esta tribo primitiva selou este palhaço, mas finalmente falhou. Agora eles precisam realizar este ritual novamente. Para começar este ritual, então precisa de 7 objetos para representar memórias de infância, de todas as 7 pessoas. Então eles se dividem em ação, procurando por itens que pertencem a eles. Beverly retorna para sua antiga casa,
ela encontrou no canto da parede a carta de amor que o menino gordo uma vez mandou para ela. Claro, as coisas não correram tão bem. Naquela época Beverly conheceu uma velha que parece extremamente assustadora, atravessando uma perseguição terrível e finalmente escapou. Rishi vai para a sala de jogos de que gostava quando era criança. Lá ele encontrou uma moeda de jogo. O incidente sobreposto o lembrou da cena. Costumava vir aqui quando era criança, e sendo perseguido por uma estátua de cera. Como resultado, quando pensar nisso, ele apareceu. Estátua gigante de cera com o rosto enrugado perseguiu Rishi, exatamente no momento em que aquela estátua de cera estava prestes a matá-lo. Rishi tenta acordar para controlar seu medo. Finalmente, quando abriu seus olhos novamente, a estátua ainda estava de pé, mas o palhaço sentou na estátua de cera. Rishi imediatamente rastejou para longe. Quanto ao Bill, ele foi para o lugar onde seu irmão desapareceu. Memórias de infância voltam a ele. Inesperadamente, a voz do seu irmão foi ouvida abaixo. Bill estendeu a mão para alcançar seu irmão, mas quase foi arrastado para baixo. Mas no final, Bill só conseguiu o barquinho de papel de seu irmão, e também conta como representante da sua infância. Neste momento, um menino brincando de skate passou. Bill puxou o menino apressadamente. Ele avisou o menino para ficar longe deste esgoto. O menino achou que Bill estava louco. Vai imediatamente para outro lugar. Então Ben e Ed, eles também obtiveram rapidamente seus objetos. Todos voltaram para a pousada. Nesse momento, um skate rolou escada abaixo. Aparentemente, este é o skate do menino que Bill conheceu antes. Essa foi a provocação do palhaço para eles. Bill sabe que algo está errado. Sozinho correu para o parque de diversões. Encontrou o menino no labirinto de espelhos, bem na frente dos seus olhos. Mas quando ele estava prestes a se aproximar, ele foi parado por um espelho. Nesse momento, o palhaço apareceu logo atrás do menino. Ambos estavam extremamente assustados. Parece que o palhaço costumava praticar cabeça de ferro. Enquanto o palhaço continuava usando a cabeça para quebrar o espelho gradualmente apareceu rachaduras. A morte do menino deixou Bill extremamente zangado. Então Bill foi sozinho para o covil do palhaço. Mas seus amigos o impediram, mesmo que Bill não queira envolver todos. Mas como seus amigos podem deixar ele lutar sozinho? Depois de 27 anos, 6 pessoas mais uma vez entram no covil do palhaço Pennywise. Mas antes que pudesse dar alguns passos, ele foi separado pelo sistema de armadilha dentro. A tampa do gabinete se abriu repentinamente. Um corpo está enfiado dentro. Uma cabeça rolou, parecendo muito com Stanley. O estranho é, a cabeça de repente cresceu muitas pernas como garras de caranguejo. Ele abriu bem a boca e avançou em direção a Rishi. Ben aqui também está passando por um momento difícil. Seu estômago foi repentinamente cortado em algumas letras sangrentas. Ben gritou de dor, os outros dois ficaram confusos e não sabiam o que fazer. Foi neste momento que Beverly descobriu. Esta é a piada do palhaço no espelho oposto. Ela rapidamente usou seu furador no chão para quebrar o espelho. Ben estava fora de perigo. Quanto a Rishi e Bill, eles estavam lutando contra uma cabeça de caranguejo. Vendo que Rishi estava prestes a ser mordido até a morte por isso, Bill gritou. Ele disse a Ed para enfiar a faca direto nas pernas de caranguejo. Mas Ed estava tão assustado que não se atreveu a se mover. Na hora de perigo, Ben segurando rapidamente a faca e esfaqueou o caranguejo. Após do perigo, Ed se culpa. Ele está preocupado que se continuar assim, ele vai matar seus companheiros. Mas as pessoas não duvidam dele. Beverly até deu a ele a arma. Disse a ele, isso pode matar o palhaço. Quando ele foi para o subsolo, Mike tirou suas ferramentas, preparando-se para iniciar o ritual. Eles se dão as mãos para formar um círculo, jogando cada item no fogo. O fogo extinguiu-se repentinamente. Existem 3 pontos de luz acima da caverna. Mike diz a todos para fecharem os olhos e recitarem o feitiço. No final, 3 luzes desceram. Em seguida, basta fechar bem a tampa. Mas de repente um balão apareceu dentro. O balão está ficando cada vez maior. Todos foram expulsos. Então o palhaço Pennywise apareceu. Agora mesmo, os 3 pontos de luz dentro escaparam do selo. Eles se reuniram em um no ar. Na forte luz azul, a figura do palhaço está ficando cada vez maior. Finalmente se transformou em um monstro parecido com uma aranha. Acontece que Mike não deixou isso claro em primeiro lugar. Este ritual nunca teve sucesso. A tribo que realizava este ritual naquela época foi massacrada pelo palhaço Pennywise. Todos fugiram juntos. Mike foi agarrado pelo palhaço. Desta vez, Rishi jogou pedras no palhaço para salvar Mike, mas ele foi controlado pela magia do palhaço. Vendo a vida de Rishi em perigo, o mais tímido Ed agiu.
Ed jogou seu clube no palhaço, mas então ele foi esfaqueado até a morte. Eles não têm como escapar. Mike de repente se lembrou que o poder do palhaço vem do medo do fundo do coração das pessoas. Então, contanto que eles não tenham medo, o palhaço vai ser fraco. Sob a liderança de Mike, eles se revezaram xingando o palhaço. O palhaço perdeu a confiança. Seu corpo também está ficando menor. Ele continuou recuando. Finalmente, como um balão sem ar, ele está preso ao chão. Mike rapidamente puxou o coração do palhaço. Depois que o grupo uniu forças para esmagá-lo, o palhaço e os pontos de luz desapareceram completamente. A cidade de Derry voltou à sua paz original. O filme acabou aqui. Todo o grupo de pessoas andando na rua. Eles olharam para o vidro. Eles parecem ser capazes de ver sua infância novamente.